Eu sou Luca, sou multiartista transfeminina, natural de Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou potiguar, mas atualmente eu tô morando aqui em São Paulo, capital. E já morei, vamos supor, em 6 cidades diferentes ao redor do Brasil, assim, diante da dança, que a dança foi me levando, foi me levando, foi me levando. Então, vamos lá. Eu comecei com a dança muito nova, eu comecei, tipo, criança. Eu acho que todos vocês conhecem o grupo Ruge. O grupo Ruge, aquela que canta aquela música que toca em todos os lugares da balada, em todos os lugares, que é a sererê, ha, derre, Ah, derrepetu, era derrepe, que é assim. ragatanga. Então, eu comecei a dançar através dessa música e através dessa banda, que era uma banda de 4 mulheres, assim, que me inspiraram muito. E eu tenho 28 anos, né? Então tô um pouco mais aí na caminhada. E quando eu comecei na dança, né, eu não tive muito suporte da minha família, lógico, né? Tipo, se nasce, né, uma criança viada, uma bicha viada, uma bicha preta, totalmente diferente de outras classes sociais, né? Inclusive quando a gente fala isso na periferia, né? Então acabava que quando eu dançava na rua, tipo, minha família não gostava muito, porque sempre ficava nesse rolê de que, tipo, ai, o povo da rua vai ver e vai começar a comentar, e depois, tipo, o povo da rua fica comentando pra mim, enfim, tipo, é uma vida paralela, assim, que, tipo, acho que na periferia as pessoas vivem muito a realidade do que as pessoas vão comentar, sabe? Então isso acaba que, tipo, o metrô não foi, assim, um dos motivos para poder me interromper. Foi aí que eu comecei a estimular ainda mais. Eu começava a dançar ruge. Desde então entrei num grupo super pequeno, super kill, assim, que eu virei a mascote do grupo, que era um grupo de swingueira, né, que é ritmo de axé, que é lá do Nordeste. Eu acho que vocês devem conhecer Parangolé, Psirico, Léo Santana, esse ritmo de axé. Então eu dançava essas músicas num grupo que a gente tinha lá. E daí depois então veio o funk, né? Foi quando a Anitta estourou com o primeiro álbum dela, né? Que foi com Show das Poderosas, e o primeiro álbum, Menina Má, e enfim, vice-versa. Daí foi quando foi quando eu comecei realmente o meu contato, né? Foi quando veio o Bom das Maravilhas, Bom das Bonecas, e veio a explosão, né, do funk carioca, né? Que eu amo. E é isso, né, gente? Periferia sempre acontece isso, né? Sou uma gata periférica, então acaba que a gente obtém essas culturas, né? E desde então eu comecei a fazer partes, né, em Natal, de alguns grupos de funk. A gente ficava até, tipo, competindo e dançando em vários lugares. A gente ia para competição para poder ganhar, né? A gente montava lá um popurrí, montava tipo um potpourri. Um potpourri é como se fosse uma montagem de várias músicas para poder criar um espetáculo. E a gente fazia isso muito bem lá em Natal. E até hoje ainda tem essa cultura lá em Natal, as pessoas ainda vão nesses festivais. A gente não ganhava dinheiro, né? Porque infelizmente a dança no Brasil a gente sabe como é que é é a desvalorização, né? Mas até então eu não sabia o quanto que a dança poderia me levar até ali. E eu não sabia até onde eu ia com a dança. Até então era só um hobby. Eu só gostava de dançar, dançava na escola, e é isso, né? E eu sempre fui muito assim. Eu sempre fui muito diferente assim de todo mundo, assim, sempre. Eu nunca gostei assim de seguir padrões, assim, tanto padrões de estética, quanto os padrões de beleza, quanto padrões de vestimenta. Então, sempre na escola, sempre eu era uma referência assim para muitas pessoas de, enfim, geral, assim, tanto de moda, sempre gostei muito de moda, então sempre eu ia para a escola, assim, tipo, por mais que eu estudei a minha vida toda em escola pública. E então a gente usava o uniforme completo, que era o uniforme de cima, que era a camiseta e a calça. Então eu sempre também customizava, sempre usava, tipo assim, a minha calça, eu sempre mudava, porque eles mandavam para mim o uniforme masculino, né? E eu ia lá e reformava. Colocava um zíper, colocava um botão, apertava tudo, ia com os tênis, não ia com tênis de, enfim, os tênis, enfim, que os meninos usavam que eram horríveis. E daí eu começava, ia de fichário para a escola, não ia de mochila. Então acabava que, tipo, já ia maquiada também, então acabava que eu já tinha toda essa referência não binária, né, andrógena, na escola, na qual passava por muito preconceito e muito racismo também, né? Pois eu acho que o ensino fundamental, eu acho que é o pior lugar, assim, onde as pessoas sofrem muito,
muito racismo, assim, e preconceito, né? Tipo, eu sofri muito, apanhei muito na escola, mas também eu bati em muita gente por conta disso. Mas eu sempre estava com a dança em movimentação, né? E daí acaba que eu tinha um grupo, né, que a gente estava montando para poder a gente ir para um festival, que era um festival que a gente ia competir na categoria funk, na modalidade funk. Então, esse festival fez com que a gente conseguisse um espaço de ensaio que era num espaço de escola de dança. E daí, diante dessa escola de dança, a gente ensaiava. Não era nem escola de dança, o nome desse espaço era uma escola de samba. Então, era muito legal, porque a gente tinha um espaço de uma escola de samba que a gente conseguia fazer a nossa movimentação. E essa escola de samba era de frente a uma escola de balé, que era a escola do Teatro Alberto Maranhão, a escola de dança. Então foi quando eu simplesmente ia para lá todo dia e a gente começava a fazer brigas e guerras, né? Com as bailarinas pela janela, a gente brigava de desafio de flexibilidade, qual dos dois lados era o mais flexível com as meninas do balé. Lógico, né? Tipo, a gente se acabava, a gente se jogava muito, assim, a gente com certeza era as mais flexíveis, né? E era muito engraçado, mas era muito legal. E daí teve um dia que a gente estava ensaiando, fazendo ensaio geral para uma competição, e a gente pegou e chamou a galera do balé para poder ir lá assistir, né? E foi uns diretores e professores e afins, e foram lá assistir. Daí quando eles assistiram, eles ficaram assustados, assim, abismados, e fizeram convite pra gente. Eles falaram, olha, a gente tá aqui do ladinho, estamos de frente, vamos fazer essa ponte, vocês vêm pra cá, sabe? Quis puxar a gente. E daí foi quando eu entrei no balé de fato, né? Entrei no balé de fato, muito novinha, e daí já entrei numa série, daí num ano, né? E daí já fui, como já tinha esse corpo dançante, já fui, tipo, avançando muito na dança. E quando eu vi, tipo, do terceiro ano, já tava no sexto ano, depois já tava no sétimo ano, e daí já saí de Natal, já fui para São Paulo, que a gente ia para competição, então eu ganhei bolsa para estudar em São Paulo, daí eu vim para São Paulo para Ourinhos, fiquei com o Tadeu de Carvalho. Fiquei um ano na escola de bailado com o Tadeu, depois fui para Curitiba, que foi quando eu me formei no Teatro Guaíra, e comecei a fazer as minhas movimentações profissionais. Foi quando eu comecei a ingressar numa companhia de dança profissional, com rotina, com trabalhos. Daí eu trabalhei na Curitiba Cia de Dança, trabalhei na Testa da Companhia de Dança, trabalhei no Porta 3, Núcleo Contemporâneo, trabalhei em algumas companhias de trabalhos independentes. Daí foi quando veio a pandemia e eu comecei a fazer toda a minha movimentação, tipo, online. Foi quando eu fui para o Rio de Janeiro e morei no Rio e fiz outros trabalhos por lá. E depois eu voltei, daí foi quando eu conheci a cena Ballroom, daí foi quando, tipo, eu fui adentrando também na Ballroom, daí foi quando eu comecei, tipo, a complementar a minha área artística, que não era somente companhia de dança. Daí foi quando eu comecei a trabalhar como modelo também, fiz alguns trabalhos como modelo na minha época de não binária, né? Era muito engraçado, assim. Daí eu gravei alguns comerciais, sempre como coadjuvante, alguma outra coisa, tipo, já gravei pra Natura, já fiz foto pra Melissa, já fiz foto pra Riachuelo, já fiz foto pra Adidas. Então, já tive uma carreira bafa, assim, como moda também. E como dança, já passei também por bastante companhia de dança. E daí eu vi, tipo, a área de performance também, daí foi quando eu comecei a performar na festa eletrônica, em festas underground. Comecei a trabalhar em eventos também, com a dança também. E daí foi isso, daí eu voltei para São Paulo, daí em São Paulo eu trabalhei na companhia de dança, na Intuição, depois eu voltei para o Paraná, que eu fui contratada para trabalhar no Balé de Londrina, depois eu retornei para São Paulo, daí começou toda essa loucura, depois morei em Joinville, morei em algumas outras cidades, Florianópolis, tenho família lá. E foi isso, né? E daí a Ballroom, tipo, quando eu entrei na Ballroom foi tudo muito rápido que aconteceu, tipo, meu tempo de Double foi muito pouco. E daí já entrei, fui feiticeira, fiquei na casa das feiticeiras durante 3 anos. E agora eu me encontro como Double Seven na cena, que é 007, que são pessoas que estão sem house, sem casa no momento, mas eu tô por aí. E agora eu tô dançando numa ópera no Teatro Municipal de São Paulo, que é um dos teatros mais renomados do Brasil, assim. É um dos teatros, assim, acho que é um dos mais principais teatros da América Latina. E tá sendo bem chique, assim.
Então, entre altos e baixos, idas e vindas, mudanças e mudanças, desapegos e apegos, pessoas, amizades, construção, vínculos, ciclos. Acaba que sempre teve tudo, sempre teve início, meio e fim de todos os lugares que eu passei, de todas as pessoas que eu me conectei, de todo mundo que eu conversei. E agora eu tô aí. Luca, como foi sua trajetória com a dança e em que momento o seu corpo dançante começou a dialogar com a sua identidade de gênero? Eu acho que a minha trajetória com a dança, assim, foi de um lugar, assim, de muito privilégio, vamos supor. Não foi algo, assim, que, tipo, eu não tive que romper uma barreira, assim, tão estrutural, assim, para poder me camuflar ou afins, né? Porque como eu comecei no funk afins e eu fui pro balé clássico, então eu tive muita facilidade. Meu corpo é um corpo muito moleável, um corpo muito móvel, eu tenho uma memória muscular muito rápida. Então acaba que eu não tive assim grandes dificuldades como outras pessoas tiveram, sabe? Tudo isso por conta que o balé clássico eles exigem muito um biotipo físico específico. E esse biotipo físico específico eu nasci com ele, né? Que são pernas em X, que são pés extremamente com muita curvatura, que são flexibilidade, que são braços magros, que são, enfim, eu acho que só o que ficava mente no meu pé era somente a questão de eu me portar como uma figura masculina em cena. Então isso foi quando começou a dialogar com o meu corpo. Quando eu comecei a ir para São Paulo, que começaram a falar, tipo assim, você tem que usar essa roupa. E a roupa, tipo, de homem no balé me deixava muito desconfortável, porque era uma malha com suporte que deixava lá a genitália, tipo assim, mostra, por mais que tenha, por mais que seja um suporte confortável, né, por mais que seja um suporte, assim, gostoso, acabava que era uma malha, né? E tipo, eu não apoiava, né? Porque, tipo, o suporte não tem como apoiar porque é um fio atrás, é uma cueca fio dental, o suporte. Porque é uma peça íntima que os bailarinos masculinos usam para poder dançar. E por que que é um fio dental atrás e não uma forma de cueca? Justamente para não ter essa marcação de cueca. Então acaba que é um fio dental atrás, justamente que é para poder, tipo, não também tapar o músculo do glúteo, para não tapar o músculo enfim, do bumbum, né? Então, os homens, eles usam isso para poder dançar. E na frente, tipo, ele é num formato de cueca normal, porque é justamente para ele segurar os órgãos genitais para não machucar, para não, tipo, porque como os homens eu tenho uma genitália masculina, né? Ainda não fiz a bubu. Que ódio. Mas isso acaba que isso pode gerar um pouco de desconforto de você tentar fazer coisas de balé clássico usando uma cueca, que é uma coisa mais folgada, uma coisa mais confortável. E isso tem até, tipo... Teve alguns casos, assim, de alguns meninos que tiveram torção no testículo diante disso. Então, justamente o suporte, ele ajuda isso, né? Que você coloca tudo para cima, que é para poder segurar para você conseguir fazer saltos, né? Porque homens faz muito salto de abertura de perna, de fechar a perna, então acaba que isso, de tanto fechar e abrir as pernas, você pode, tipo, corromper o testicular. Então, acabava que quando eu tava no o Tadeu de Carvalho ficava muito no meu pé. Você tem que fazer flexão, você tem que fazer abdominal, você tem que fazer isso, tem que comer, tem que pegar base, tem que pegar corpo, sabe? A vida de um bailarino já é uma rotina muito puxada de exercício físico. Diante de uma formação que são 8 anos estudando. São 8 anos somente estudando para o final do ano você conseguir dançar. E 8 anos é a aula de balé clássico, né? Que você faz ali diariamente para poder estudar a técnica. Que a técnica de balé clássico nada mais nada menos que é simplesmente um estímulo físico, corporal, na qual você está ali usufruindo trabalhando o seu corpo, não só o seu corpo, mas também a sua mente, porque também trabalha a memorização, né? Memorização, fortalecimento, massa muscular, você ganha tudo isso com o balé. E eu já era uma pessoa mais preguiçosa porque eu não gostava desse corpo masculino, eu não gostava de ter, tipo, corpão, trocão, ombros, não queria ter peito, não queria ter ombro, não queria ter braços fortes, porque eu já sou uma pessoa que não tem uma altura. Então, quando eu via que eu tava começando a ficar com muito corpo, eu ficava me sentindo mal, porque eu tava ficando, assim, muito atarracada. Atarracada são pessoas que, tipo, nossa, muito baixas, sabe?
E acaba que no balé os homens precisam ter essa musculatura um pouco mais potente, um pouco mais forte, tanto de braço quanto de perna, justamente por levantar mulheres, né, meninas, né, que fazem aqueles lifts de que levanta as meninas para poder fazer os padedês e várias pegadas, e até mesmo quando vai fazer dueto e afins. E eu tinha muita força nas pernas, né, então eu soltava muito, só que em cima eu não gostava. Eu gostava das minhas pernas desenhadas e musculosa, mas não gostava em cima, eu gostava em cima de estar com os meus braços magros e definidos. Sempre gostei muito de definição e músculo, eu gosto de ver músculos bonitos, assim, definidos. E eu acho que foi isso, né? Eu acho que foi isso quando comecei a ter essa disforia e essa percepção. Não tô gostando desse corpo, esse corpo está me fazendo mal, não tô curtindo esse corpo. Então acho que foi a partir daí, quando eu comecei a ter essa percepção, assim, ter alguma coisa diferente comigo, sabe? Em relação à dança, porque eu não conseguia me encaixar em certos lugares assim de forma masculina, né? Até mesmo com o balé também, eu nunca ficava muito perto dos meninos, porque os meninos, tipo, tinham um ego muito inferior, assim, tipo, e eu me sentia desconfortável de estar nesse ambiente. A gente sabe, né? Tipo, não muda muita coisa. Um ambiente de balé é a mesma coisa de um ambiente vamos ver, de uma seleção de futebol, por exemplo. Se você for no vestiário masculino, vai ser a mesma coisa de um vestiário masculino de um futebol. Então vai ter homens enfim, tanto homens héteros como homens homossexuais no balé, que eles vão, tipo, se achar super com o corpo deles, eles vão se achar super desgostosão, eles vão ficar pelados no vestiário, então tudo bem, né? Tipo, o vestiário masculino é o lugar da sua privacidade, eles vão, tipo, tá se achando, tipo, eu sou gostosão, não sei o quê. E acaba que isso me trazia um pouco de incômodo e desconforto, sabe? E daí eu não curtia muito, sabe? Então eu acho que foi daí que começou todo essa minha disforia de gênero. Quais foram os principais desafios que você enfrentou, né, por ser uma pessoa trans na dança, especialmente no meio tão marcado, né, por normas rígidas como o balé clássico? Eu acho que já ficou subentendido, eu acho que na sua resposta à pergunta anterior, mas se você quiser adicionar alguma coisa. Eu acho que a minha maior dificuldade, assim, de eu não ter conseguido, assim, ter dançado variação masculina no palco. Não, ter dançado variação feminina no palco. Não consegui ainda ter esse privilégio de dançar uma variação. Eu dancei um PADD. Dancei um PADD que foi do Quebra-Nozes e tal. Mas, tipo assim, dançar uma variação, tipo, sozinha, assim, um solo feminino com figurino num palco, assim, até mesmo num espetáculo, ou até mesmo eu ter esse porte, assim, de ser solista, eu acho que eu ainda não consegui, eu acho que isso ainda me pega um pouco, assim, mentalmente, sabe? Porque, tipo, eu tenho planos ainda, né, por mais que eu seja um pouco mais madura, eu quero estar numa companhia de dança que dance tanto clássicos de repertório, balé clássico mesmo, quanto contemporâneo, neoclássico e por aí se vai. Eu tenho muito mais acessibilidade, muito mais facilidade de dançar contemporâneo e neoclássico do que clássicos de repertório, porque clássicos de repertório eles sempre vão querer colocar mulheres, não vão querer colocar pessoas trans para poder dançar. Apesar de que temos algumas pessoas trans que são referência nacional, internacional, referências internacionais, na real, porque eu sou referência nacional. Tá louca. Mas eu acredito que isso vai mudar, né? Mas é step by step, assim, tipo, é um longo caminho, assim, árduo. Eu acho que, tipo, não deve ser parado por mim, nem deve ser parado por quem vai vir ou por quem está fazendo isso. Mas é um caminho, assim, que é de muita dificuldade. Assim como a gente já consegue ver muito mais pessoas trans trabalhando em lugares de trabalho, muito mais pessoas trans em lugares, como que eu posso dizer? Tipo, em lugares que a gente não encontrava, sabe? Por conta de muitas antes de nós que conseguiu abrir esse caminho pra gente. Então acaba que como nos Estados Unidos e na Europa já tem pessoas trans trabalhando em companhias de dança que tá dançando clássico, que tá dançando repertório, que estão fazendo papéis de solista, que estão fazendo papéis principais, tipo, isso já tá acontecendo lá nos Estados Unidos e na Europa. E aqui no Brasil ainda, tipo, tá um pouco ainda lento esse processo, mas é porque é isso, né? O Brasil é o país que mais mata nossos corpos, né? Então acaba que, tipo, agora que tá começando a obter, tipo, essa questão até mesmo de projetos
sociais, projetos de editais, leis de incentivo à cultura e à arte. Acaba que hoje em dia, tipo, eles colocam muito essa questão da pluralidade, da diversidade, da inclusão social, de corpas pretas, de corpas trans, de corpas gordas, porque é importante a gente estar nesses lugares, assim, tipo, para poder valorizar a nossa arte, né? Isso até mesmo diante da moda também, até onde a moda também tá, também, tipo, se atualizando, se evoluindo diante disso, nos desfiles. E eu acredito que é isso, né? Eu acho que o momento vai chegar para todas nós, assim. Até mesmo no esporte também, como vocês estudam educação física, no esporte também tem poucas pessoas trans no esporte, mas tem pessoas trans. No fisiculturismo também, que é um absurdo, assim, acaba que tem muitas poucas pessoas trans. Eu tenho um amigo que é o Nick Cruz, que compete em fisiculturismo, e acaba que é um ambiente muito cis, é um ambiente muito cisgênero, que eles não respeitam a identidade de gênero, e, tipo, isso não é respeitado nem só no trabalho, isso acho que não é respeitado de nenhuma maneira, assim, de nenhuma forma, tanto no trabalho, tanto na vida afetiva, que é o que mais afeta as pessoas trans, tanto na vida, em relações interpessoais, relações de trabalho, e até mesmo relações familiares também, que é um grande tópico, assim. Então acaba que a gente somos afetadas e tentam nos matar diariamente, assim, todos os dias, assim. Eu acho que ali pode até falar mais um pouco, até mesmo diante da vivência dela, né, na faculdade, estudando educação física com a turma que ela tá. Não sei se você é a única pessoa trans da turma, não sei se na turma existem várias pessoas LGBTs também. Então acaba que acho que eu consegui responder. Você é conhecida como a primeira bailarina trans a dançar nas pontas. O que esse marco representa para você, pessoalmente, politicamente e simbolicamente? Uhum. Eu acho que isso marca para mim uma questão assim muito muito forte assim de potência, porque eu não queria ter esse título assim, mas eu acho que é muito válido quando isso acontece no nosso Brasil, sabe? Eu coloco até até tipo poderia falar do nosso país, mas eu coloco nosso Brasil porque é um país que é nosso, é algo que é nosso. Então isso para mim marca assim de uma forma assim inexplicável, assim, que chega a ponto de eu não conseguir tipo explicar bem esse sentimento, porque quando eu comecei a dançar o ano passado na intuição nas pontas e me realizando isso em cena e sendo paga para dançar nas pontas, foi quando realmente caiu a ficha que eu estava sendo a primeira no Brasil inteiro a dançar nas pontas nos palcos sendo paga, sabe? Porque tipo, existem pessoas trans que dançam nas pontas, mas normalmente são só por hobby. Tipo, ou são para festival, ou são para competição, mas nunca para de trabalho assim profissional mesmo, sabe? Então, quando eu vi que eu estava sendo a primeira a fazer esse movimento, que depois de mim veio até mesmo outra amiga minha, Vitória, que tá comigo na ópera. A Vitória conseguiu dançar a primeira vez que ela dançou nas pontas foi em Curitiba, que foi na companhia que eu dancei anteriormente. Então é sempre isso, né? Eu saio para outras conseguirem entrar, né? Então, politicamente, assim, para mim, eu quero que esse legado não morra em mim, sabe? Eu quero que isso procrie, eu quero que tenha outros corpos trans também, tipo, vindo atrás de mim. Independente se seja contemporânea, independente se seja balé clássico, independente se esteja nas pontas ou não, mas eu não quero somente ter esse legado somente para ter um título, somente para poder me nomear e, tipo, alimentar o meu ego, sabe? Eu quero simplesmente fazer isso como uma fonte inspiradora mesmo, como algo tipo de pioneirismo, que outras pessoas possam se espelhar em mim, possam se espelhar na minha vida, na minha realidade, para poder tipo a gente conseguir tipo conquistar lugares que a gente jamais conseguiria estar. Ainda mais no balé, que é uma cultura branca, uma cultura europeia branca, tipo assim, da década de 70, 60, foi quando começaram os primeiros balés. Então acaba que eu não quero que isso encerre, sabe? Eu não quero que isso cesse por mim, que isso não pare por mim. E eu acho que eu acredito muito no movimento trans, acredito muito na nossa força, na nossa garra. Eu acredito muito que a gente tem potencial, sim, para a gente estar nos lugares que a gente quiser, independente da profissão que a gente leve diante disso. E acredito que é isso, sabe? Às vezes a gente tem que diminuir o passo para poder entender a caminhada.
sabe? Às vezes eu ainda não posso entender o meu propósito agora, assim como vocês também não possam entender o propósito de vocês agora no momento. Vocês vão, tipo, entender, eu vou deixar para entender meu propósito só quando chegar ao TCC? Pode ser ou pode não ser. Pode ser que antes disso vocês já possam, tipo, se encontrar ou não, né? Isso é a mesma coisa com a dança também, que chega, tipo assim, perante a minha existência, sabe? Eu sei que, tipo, politicamente, eu quero me colocar nessa caixinha. Nunca mais eu quero me colocar numa caixinha de me camuflar de masculina para poder conseguir ocupar espaços. Tipo, isso tava me matando muito. Então, acabava que, tipo, quando eu encerrei isso, não, eu sou transfeminina, não sou uma pessoa transnominária, sou transfeminina. Então, acaba que, tipo, eu tô matando. E hoje em dia, todo lugar que eu vou com a dança é sempre de uma forma feminina, porque eu quero ser espelho para todas as outras. Vou fazer audição elenco feminino. Vou dançar, só me coloque para dançar feminino. Então, é isso. Então, eu tenho planos para poder crescer artisticamente, mas é uma coisa que é muito difícil no Brasil, é uma coisa que é um processo muito mais lento no Brasil, porque a gente sabe, né, tanto o esporte quanto a dança não é muito valorizado no Brasil. Acaba que o que é mais valorizado no Brasil no esporte é o futebol, sendo que a gente tem atletas incríveis diante de várias modalidades, diante de várias categorias de esporte. Então acaba que não é muito valorizado, sabe, aqui no Brasil. E eu me sinto triste, assim, eu me sinto muito triste porque o Brasil é uma potência, é uma referência mundial. Todo brasileiro, quando vai para fora do país, tipo assim, consegue se dar super bem, sabe? Consegue dar super bem pela nossa potência, pela nossa capacidade, pela nossa vivência, pelas nossas ancestralidades. Então acaba que a gente consegue até mesmo dar um boom, assim, tipo, na nossa mentalidade mesmo, no nosso amadurecimento, no nosso desenvolvimento, tanto físico quanto mental, quanto psíquico, corporal, sabe? Então acaba que eu sei que eu preciso ir para fora para poder conseguir estar ocupando lugares. E eu sei que lá fora a minha vida com a dança vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais valorizado. Mas eu quero fazer pelo meu país, eu quero fazer pro Brasil, sabe? Mas também eu sei que, tipo, se eu for para fora eu consigo ter mais esse suporte, sabe? Eu consigo ter mais essa atenção de não ser só mais uma. Então, tipo, eu tô vendo que o universo joga pra mim. Tô vendo que o universo traz pra mim. Não tenho pressa de ir pra fora enquanto eu estiver no Brasil. Não tá fazendo meu legado, não tá sendo espelho pra muitas. Vou tá, tipo, sempre tentando colocar as pessoas, principalmente pessoas trans e pessoas pretas, nos teatros. Tipo, eu tô numa ópera agora e todos os meus convidados são sempre as pessoas trans e as pessoas pretas. Porque, tipo, a gente tá no elenco de 12 meninas. Só 2 pessoas são trans. 2 pessoas são trans e só 2 pessoas são negras. Ou seja, de 12 meninas, só 2 pessoas são trans e só 2 pessoas são negras. Tipo, de trans é eu e a Vitória e de negra é eu e a Pina. A Vitória é uma trans, mas é uma trans passável, branca, mas isso não interfere, não invalida, não desvalida a vivência dela. Mas é isso, né? E, tipo, a gente consegue perceber dentro do teatro, né? O quanto que isso atravessa, o quanto que isso me atravessa, o quanto que isso não atravessa ela, sabe? De, tipo, da gente estar andando juntos ali no teatro, da gente estar juntas e, tipo, ter pessoas que chegam pra falar comigo e até mesmo de me tratar no masculino. E com ela não acontece, ela não passa por isso, sabe? Daí, tipo, quando ela começou a acordar e ver, tipo, a realidade que ela vive e a realidade que eu vivo, sabe? Falo, amiga, a realidade que você vê é uma realidade diferente da minha, sabe? Então, acaba que é isso, né? E eu sempre tento apelar para uma forma não muito agressiva, sabe? Eu sempre procuro, tipo, falar de boa, tipo assim, amiga, não, meu pronome é ela, amiga, não, tipo, eu sou atendida por esse pronome, eu gosto de ser atendida por essa forma. Porque eu acho que às vezes, assim, a agressão, assim, a gente não vai nos levar a nenhum lugar, sabe? Não vai levar a nenhum lugar, tipo, agressão, ignorância. Não vai levar a gente para nenhum lugar, sabe? Eu só coloco somente uma pauta, assim, uma pontuação. Se você não tiver retorno de nada, se você não tiver nenhum tipo de retorno, não vale a pena você pegar essa militância, não vale a pena você pegar essa pauta. Mas se você tiver um retorno, daí sim vale a pena você se defender e ir fundo. Mas, tipo, às vezes são pessoas que você vai ver só uma vez na vida. Então, pra que se estressar com uma pessoa que vai te ver só uma vez na vida, sabe?
Você é muito maior do que essa pessoa, sabe? Até porque, tipo, até porque eu sou muito maior do que um pronome, sabe? Claro que, tipo, eu não permito que alguém venha me tratar pelo masculino, né? Tipo, se alguém me chama pelo masculino, eu não viro bicho, mas se repetir, eu viro cão. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que, tipo, a gente somos vista como marginais, somos muito marginalizadas, somos vistas como sem educação. Então acaba que, tipo, se a gente for partir para essa ignorância, para essa educação, a gente não tem uma troca de conversa, a gente não tem uma troca de coerência, sabe? A gente não tem essa troca de poder, tipo, ensinar, de poder educar, por mais que não seja a nossa obrigação, por mais que não seja, eu não sei, eu não entendo, hoje em dia, tipo, tá tudo muito diferente, hoje em dia, gente, a internet tá aí, vocês têm que estudar, a gente que somos educadoras, eu que sou educadora, tenho que estudar. Vocês que são educadoras, vocês precisam estudar. Vocês precisam estudar como que as pessoas querem ser tratadas. Vocês precisam estudar como as pessoas querem ser chamadas. Independente do nome delas se está no registro, se não está, independente se ela é uma pessoa retificada ou se não é, independente se é uma pessoa de barba ou se não é, a pessoa tem que ser tratada da forma como ela deve ser tratada, sabe? Então eu acho que é muito sobre isso, sabe? Sobre a gente reconhecer o lado da pessoa, da gente começar, tipo, a aplicar essa empatia, sabe? Essa empatia que a gente tem com as outras pessoas, né? Porque isso também cai num quesito, assim, religioso, que isso me afeta muito, assim, na minha cabeça. E, politicamente, religião é política, né? Então, acaba que todo mundo fala, Brasil é um país laico. É um país laico, todo mundo é livre para poder expor as suas expressões religiosas e afins, mas não é. Não é. Brasil é um país dominado por pessoas cristãs e católicas. Não sei a religião de vocês, mas isso não é nenhuma crítica, isso é somente uma realidade do nosso país. Então acaba que, tipo, eu acho que as religiões cristãs e as religiões católicas fazem isso, né? Porque Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, sabe? Porque tem que ter essa questão da trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo, a gente tem que ter esse rolê da família tradicional, de que a gente tem que ter filhos, tem que ter procriar, que a mulher tem que procriar, enfim, né? Que isso tudo é um papo para mim tão machista, tão, tipo assim, enfim, acaba que é muitas camadas, né? Que para conversar sobre isso, tipo, tem que ser uma pauta somente sobre política de anticorpos, transição e afins. E na dança não é muito diferente, né? Na dança eu tento aplicar muito isso. Tipo, eu tô ocupando um teatro municipal, onde é um teatro de pessoas, onde a grande maioria são pessoas brancas, e tipo, eu tô numa ópera que tem mais de 150 pessoas envolvidas, tem músicos, um coro lírico de 80 pessoas, tipo, tem bailarinas, tem os solistas, e acaba que, tipo, eu vejo aquele espaço e é de uma branquitude, assim, tremenda, sabe? Extremamente de uma branquitude, quando eu vejo, tipo assim, se tiver 10 pessoas pretas é muito, se tiver 10 pessoas pretas é muita. Você consegue contar no dedos da ópera quantas pessoas pretas tem, sabe? Então acaba que a gente fica questionando, né, onde que tá esse erro, onde que está esse problema, por que isso gera um problema, por que isso gera uma pauta, será que a gente está sendo racista, será que a gente não está, como que é isso, o que é que essas pessoas precisam fazer para ser vista, o que as pessoas precisam fazer para poder contratar essas pessoas, o que elas precisam fazer. Então a gente fica muito nessa questão de perguntas e perguntas e perguntas na cabeça para poder encaixar uma resposta, ou para poder encontrar uma resposta, e aí quando a gente começa a parar para pensar e ver que, tipo, não é nada pessoal, não é nada entre a gente, não é com a gente, sabe? Isso é somente de uma sociedade cis que vive num sistema cisgênero e que se coloca nessa caixinha, sabe? Porque são pessoas que não têm contato com pessoas pretas no seu cotidiano, são pessoas que não têm contato com pessoas trans no seu cotidiano, são pessoas que não têm contato com pessoas LGBT no seu cotidiano. E tem contato com pessoas LGBT? Pode até ter, mas são pessoas LGBT que não deixam de ser cis, que são gays brancas, que são lésbicas brancas, que acaba que, tipo, que pra eles, deixa eu só voltar ao raciocínio, que acaba que pra eles, ser gay, tipo, ser gay ou ser uma pessoa LGBT é ser uma pessoa mais discreta, é ser uma pessoa mais
mais contida, sabe? Tipo, em 2025, sabe? Ter todo esse sigilo, ter todo esse rolê, tipo, em 2025 a gente ainda passar e sofrer por isso, né? Sendo que nem Mato Grosso já vem desde a década de 70. Nem Mato Grosso já vem desde a década de 70 com looks figurinos, maquiagem, tipo, já vem, tipo, revolucionando, pra daí a galera ainda tá jogando essa pauta, sabe? E isso, minha família falava isso. Ah, você quer ser gay? Tipo, seja, mas seja uma gay comportada, seja igual o filho de não sei quem, tipo, sabe? Ser uma gay passada, sabe? De olharem pra você e, nossa, você é gay, tipo, sabe? E isso a gente tá entrando numa pauta gay, né? Tipo, isso foi entrar em várias outras pautas também, tipo, é a mesma coisa de um recorte, sabe? Isso também na pauta trans. Quanto mais passada você for, menos percebida você for, mais respeito você tem e mais facilidade as pessoas conseguem, tipo, lidar com você sem nem saber se você é trans ou não, sabe? Então isso é uma pauta, assim, que eu tento carregar, assim, com a dança. Porque a dança é muito cisgênera ainda, sabe? A gente tem muito, aqui em São Paulo tem muitos corpos trans, tem muitos coletivos de pessoas trans que dançam, que movimentam, tem o movimento ballroom, que é incrível, que é gigante, que é gigantesco, mas acaba que é São Paulo, né? São Paulo as pessoas têm a mente mais aberta, mas em outros lugares, em outros estados, em outras cidades, isso quando muda também de região, região sul, que é uma região super mais, como que eu posso dizer, uma região muito mais padrão, uma região muito mais burguesa, uma região muito mais patriarca, sabe? Bolsonarista também, sabe? Acaba que eles são bem, tipo, preconceituosos mesmo, assim, em relação com a arte das pessoas, sabe? A arte deles está em outro lugar. Para eles, acho que são aquelas artes burguesas, que daí a gente se coloca nesses corpos que são passáveis, né? Que em sua grande maioria são corpos brancos. Então eu sempre tento militar, até mesmo em audição, que não dá para comparar um corpo trans com um corpo cis. Não é porque um corpo trans que vai fazer uma audição, uma pessoa trans vai fazer audição para um elenco masculino ou para um elenco feminino, vice-versa, se for um homem trans, se for uma mulher trans, indiferente, tipo, não tem como ter essa possibilidade de ter corpos, de ter essa facilidade de corpos cis, porque a gente tá falando sobre corpo, a gente tá falando sobre arte, sobre talento, sobre intuição, sobre movimento, sabe? Sobre talento, que é uma coisa mais importante. Então não tem como você chegar, abrir uma audição, a nossa companhia tá aberta para todos os corpos, mas quando vai lá na audição só passa pessoas que têm um certo tipo de biotipo de corpo, que são corpos cis, sabe? Quer ser mulher? Quer ser mulher? Ainda falam assim, quer ser mulher? Quer ser homem? Sabe? Não, eu não quero ser, eu sou. Não, eu não quero ser, eu sou. A gente tem que bater na tecla, sabe? Porque as pessoas são muito ignorantes mesmo. Então é isso, não tem como comparar. Não tem como comparar um corpo cis, um corpo de uma mulher cis com um corpo de uma mulher trans. Não tem como comparar um corpo de um homem cis e um corpo de uma mulher trans. Vocês que estão estudando educação física, vocês podem estudar o músculo, você pode estudar, tipo, tendões, você pode estudar, tipo, muitas coisas do corpo humano, né? Vocês devem saber muito mais que eu. Mas acredito que na hora de vocês estarem trabalhando, seja num grupo de acadêmico, dentro de academias, dentro de ginástica, dentro, sei lá, de onde vocês quiserem trabalhar, ou até mesmo quiserem pegar, tipo, turmas de preparação física para atletas, vocês vão ver a diferença de um corpo. Primeiro, já tem diferença de um corpo feminino para um corpo masculino, já começa daí, que tem essa diferença. Quando a gente fala sobre pauta trans, é a mesma coisa, é diferente também. Então, se eu tenho uma aluna trans e eu vou passar um treino para ela, eu não posso passar o mesmo treino da minha aluna trans que eu passo para uma pessoa cis. Estão entendendo? Tipo, vamos colocar no pé da letra. Vocês estão na academia, vocês são personal trainer e tal, você tem uma aluna trans feminina e tem uma aluna cis feminina, e você passa o mesmo treino para as duas, porque ambas são femininas, e daí acaba que uma tem mais resultado do que a outra. Por quê? Porque são corpos diferentes, são genéticas diferentes, até porque um corpo de uma trans, ela se modifica diferente, porque é um corpo que se hormoniza, é um corpo que, tipo, é um corpo que está em constante
movimentação, né? Eu sempre digo que a gente somos camaleões, né? A gente sempre tá em constante movimento, assim, tipo, de alterações. Porque a gente tem que fazer acompanhamento com endócrinos, a gente faz terapia hormonal, que é para poder, a gente faz reposição hormonal. E você acabou respondendo. Dá pra gente perceber o quanto você tem um poder de fala muito grande e a amplitude de coisas que você tem. Você, na sua apresentação, você acaba que responde um pouquinho de cada pergunta que a gente iria fazer para você. Uhum. E a pergunta que eu iria fazer para ti agora seria como você enxerga, como você vê a dança como uma ferramenta para desconstruir esse estereótipo de gênero que é estabelecido na sociedade. Mas você já respondeu com uma amplitude muito grande. Mas se você quiser colocar, adicionar mais alguma coisa. Uhum. Eu acho que a dança ela já é revolucionária. A dança ela é revolucionária desde séculos e séculos e séculos, assim, porque a dança ela começou, não foi nem pelas mulheres. E no nosso país, o preconceito de homens dançarem é muito grande. Ai, homem vai fazer balé porque balé é coisa de menina. Tipo, e fulaninho dança que não sei o quê. Isso porque aqui em São Paulo as pessoas têm a mente muito mais aberta. A gente, em outros lugares, assim, não sei como é que é em Cuiabá, mas o Nordeste, tipo, Nordeste, Sul também. Sul ainda um pouco menos, né? Porque tem muita essa cultura europeia, então acaba que quando os homens começam a dançar, tipo, se diz que dança balé, a família, uau, ai, meu filho vai ser bailarino, não sei o quê. Já tem todo esse babado porque é uma coisa de hierarquia, né? Então acaba que a dança nem começou. A dança ela nem começou com mulheres. A dança ela começou através dos homens. Os homens que dançavam, não eram as mulheres. No tempo da corte lá, que tinha toda essa questão de realeza, quem dançava eram os homens, não eram as mulheres. Eram os homens que dançavam como forma de entretenimento. Eram os homens que se vestiam de mulher, homens héteros, que se vestiam de mulheres para poder fazer, tipo, teatro cômico, sabe? Se vestiam de mulher para poder fazer teatro cômico, isso incluindo a dança também, sabe? Então os homens eles se maquiavam como mulher para poder fazer toda aquela cena drag, sabe? Que eu não gosto de usar o termo drag, porque o termo drag tá muito mais do que isso, do que tipo essas referências. Então acaba que foi através dos homens, que os homens que se montavam, os homens que se montavam todas assim de uma forma de aparência feminina, só que já era de uma aparência caricata, para poder trazer esse lado mais cômico assim para as realezas, para os bailes que tinha. Então eram os homens que dançavam. Depois que veio as mulheres dançar, depois que veio a dança, que surgiu a dança no Ocidente, e daí foi quando construiu toda essa questão da hierarquia, e daí só quem poderia dançar eram tipo um certo grupo de classe de pessoas. E isso foi trazendo, aí veio o balé clássico, e daí teve uma bailarina que ela foi muito boa, que era a Isadora Duncan. Não sei se vocês já ouviram falar. A Isadora Duncan ela foi uma bailarina de dança moderna. Então, ou seja, ela foi pioneira na dança moderna e foi ela que trouxe a dança moderna, na qual, tipo, ela começou a falar, não, eu tenho meu corpo, eu tenho a minha dança, eu tenho a minha consciência corporal, então se eu quiser dançar no silêncio, eu posso dançar no silêncio. Se eu quiser criar um movimento através de uma outra técnica, sem ser o balé clássico, sem seguir esse regime, eu também consigo. Se eu quiser dançar descalça, eu também consigo. Então ela foi pioneira, tipo, na dança, foi aí, a partir daí que a dança foi para outro lugar, de usarem roupas mais esvoaçantes, de começarem a dançar descalço, porque a dança já foi para um lado mais enraizado, assim, mais aterrado, mais natureza. Então foi daí que veio também essa revolução de outros corpos também poderem usufruir da dança, dançando descalço, dançando com roupas que queriam. E daí foram quebrando esses padrões. E daí depois veio a dança contemporânea, e veio tipo a contemporaneidade, né, na dança diante dos séculos. Então a dança sempre está em constante revolução, assim, constante movimento. Então eu acho que tipo é um movimento assim que não para por aqui, sabe? Para por agora, não para por agora. E nem deve parar, na real, e nem deve. Assim como também eu acho que isso no esporte, eu acho que deve ser também a mesma coisa, sabe? Tipo, no esporte em questão de revolução, assim, de atletismo, de potência e afins.
Porque ambas as coisas estudam muita genética, né? E ambas as modalidades, tipo, tem muita genética em peso, porque é a genética que faz tudo, né? A genética é o que movimenta, né? A genética é o que, tipo, te alimenta pra fazer aquilo que você quer. Então, eu imagino que a dança, tipo, por mais que, tipo, eu esteja parada e não queira mais movimentar e não consiga mais dançar com a dança, sempre vai ter alguém que vai poder revolucionar e fazer algo novo. Porque a dança é criatividade, a dança é arte, a dança é cultura, a dança é cura, a dança é lazer, sabe? A dança cura muito, assim, cura muitas pessoas, assim. E a dança apaixona também as pessoas, tipo assim, diante do seu talento. Eu acho que não só a dança, mas também o esporte, né? As pessoas, elas se apaixonam pelas pessoas, pelo que elas carregam, pelos que elas são, porque são histórias, são marcas de história, são marcas de ancestralidade, são marcas de vivências. E eu lembro que eu dancei um solo da Morena Nascimento, e foi aquele solo ali que a Morena só falou: eu quero você nesse solo, eu não vou te dar uma coreografia, eu não vou coreografar nada, eu quero você, porque pra mim essa música, esse solo, foi pensado e foi feito pra você, e eu quero só assim, 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 eu vou te dar só umas dicas, mas quem vai fazer esse solo será você. E a Morena foi, assim, uma pessoa muito importante. É uma pessoa, não foi? É uma pessoa. E eu tô até pra visitar ela, que ela é de Bichinho, de Minas Gerais. Ela é de Bichinho. Então eu tô querendo fazer essa movimentação. Eu acho que eu respondi a sua pergunta, eu não sei se eu viajei. Respondeu assim, eu também penso que a dança é uma forma de expressão tão grande que às vezes a gente não consegue falar em palavras, mas a gente dançando, a gente consegue se expressar de uma forma tão explícita que é sensacional, sabe? Sim, é Muito, tudo. É muito legal tudo. mesmo. Eu acho que eu fico assim de cara quando as pessoas falam assim: eu nasci pra dança, eu não. Tipo assim, a dança é pra todos os corpos, a dança é pra todas as pessoas, sabe? Por mais que tipo seja uma pessoa que não tenha conhecimento de dança, por mais que seja um corpo que não tenha tipo esse conhecimento, esse estudo corporal da dança, isso não quer dizer que você não nasceu para dançar, isso não quer dizer que você não dança, isso não quer dizer que você não nasceu para isso, sabe? Porque a dança é simplesmente você estar em paz com o seu corpo, é você cuidar do seu corpo e deixar ele se movimentar e deixar ele se mexer, sabe? E disso você consegue aprimorar isso com aulas. Então, eu tenho muita vontade, tenho interesse em dançar, eu sou muito duro, não sei fazer nada. Comece a fazer aula de dança de salão, que é incrível, que é quando faz no forró, em festas, assim, que, tipo, sempre tem atores, assim, tipo, pega, sabe? Até mesmo, assim, vídeo aula, assim, coloca só uma música e deixa só o teu corpo reverberar essa música no teu corpo, sabe? Eu acho que quando a gente começa, assim, a escutar música, a gente não deixa ela passar pro nosso corpo. Ela às vezes até entra, mas a gente não deixa ela sair. Aí ela às vezes até entra e a gente deixa ela sair em forma de canto. A gente cantarola, a gente canta. E o que eu acho engraçado é porque tem muita gente que fala assim: eu não sou da dança e tal. Mas, tipo assim, gente, também tem muita gente que não é da música, mas quando coloca qualquer música que conhece, sabe cantar. Se colocar uma música no celular de vocês pra tocar, vocês vão saber cantar. E vocês são músicos? Vocês são cantores? Não são, mas vocês cantam porque vocês sabem letras. De tanto que vocês escutarem, estimularem a audição, a fala vem, sabe? A memória vem. Isso é um estímulo de memória. Música e dança é estímulo de memória. Então acaba que a dança é a mesma coisa, sabe? Se você não estimula o seu corpo, se você não estimula a memória muscular do seu corpo, a consciência corporal, você não consegue tipo dar isso como continuidade, sabe? Por isso que eu coloco também isso no yoga, porque eu acho yoga muito importante, assim. Quem faz yoga continua, quem não faz começa, conhece, sabe? Tem vários vídeos no YouTube, não precisa nem pagar. Tem tanto vídeo no YouTube de yoga de graça, tem yoga para homens. Tem um cara no YouTube que ele é maravilhoso, que é Yoga for Men, que ele faz yoga para homens, que ele usa meio que treino de calistenia junto com o yoga, que é muito legal, sabe? E o yoga, ele é a forma mais pura de você conseguir se conectar consigo mesmo. É a forma mais pura, porque é só você e seu corpo, silêncio, é você e respiração.
E eu acho que cuidar do corpo, eu coloco sempre em primeiro lugar numa pauta, porque é a nossa matéria-prima. É o que faz a gente acordar, é o que faz a gente levantar, é o que faz a gente caminhar, é o que faz a gente correr, é o que faz a gente lavar uma louça, é o que faz a gente nos se alimentar, é o que faz a gente tomar um banho. A primeira coisa que a gente faz quando acorda é o quê? É o espreguiçar, né? Ver se tá tudo bem com o nosso corpo. A primeira coisa que a gente faz é levantar, caminhar. Então acaba que todo movimento corporal que a gente faz, que a gente acha que é de forma natural, humana e tal, tipo assim, a gente não dá muita importância porque a gente vai muito pro natural, a gente vai muito pro automático. Mas só que o corpo da gente é o nosso templo, sabe? O corpo da gente é o nosso templo. E a gente tem que cuidar dele, a gente tem que ter essa atenção, porque é o que faz a gente viver, é o que faz a gente conseguir ir pro nosso trabalho, é o que faz a gente conseguir ir pra nossa faculdade, é o que faz a gente conseguir dar um abraço em alguém, sabe? É o que faz a gente conseguir, tipo, trocar um afeto com outra pessoa, é o que faz a gente conseguir, tipo, dar risada, ir pra lugares, sabe? Se a gente não cuida dessa matéria-prima, a gente não tem saúde, a gente não tem saúde mental, a gente não tem saúde física. Então sempre coloca a pauta do corpo sempre em primeiro lugar, independente do que você faça da vida. Tem que cuidar do corpinho, sim. O corpo é matéria-prima, é saúde. O corpo é a nossa casa, né? Vai ser a nossa casa para sempre. Em sua experiência como educador, como os espaços pedagógicos, como os espaços escolares ainda limitam ou abrem possibilidades para corpos dissidentes dançarem? É importante ressaltar para os nossos ouvintes, lá na sala quando a gente vai apresentar, que corpos dissidentes são aqueles corpos que fogem dos padrões estabelecidos pela sociedade desde o sempre. Uhum. Isso é um preconceito muito estético, sabe? Eu, como educadora física, acaba que quando eu vou nos lugares para poder administrar aulas, tanto de dança, enfim, né? E eu tenho muita facilidade com a aprendizagem, por conta que eu fui recreadora, né? Trabalhava com recreação e festas infantis e tal, então eu consigo dar aula para crianças também. Então acaba que quando é criança, assim, eu não tenho muita pira de exigir, tipo, um certo respeito, porque é criança, né? Criança é criança e enfim, né? Tipo, eu não vou, tipo, encucar com a criança e tá me chamando, tá me achando estranho. Foi que nem, tipo, segunda-feira passada. Segunda-feira passada eu dei aula numa escola, que daí a menina pegou e, tipo, tava só aí uma criança de 6 anos, ela, a coisa mais fofa. E daí todo tempo que eu falava com ela, eu me referia, tipo, no feminino, isso o tempo todo. Então eu falei assim, vem aqui, senta aqui com a tia. E daí teve um momento que ela fez assim, ela fez uma carinha assim, eu falei, vem. Eu falei assim, você não é tio? Aí eu falei assim, não, eu sou tia, eu sou professora, eu tô aqui pra te dar aula. Aí ela olhou assim, tipo, mas por quê? Aí eu falei assim, porque é mais legal. Eu falei assim, porque é mais legal. Aí ela ficou olhando assim, eu falei assim, você gosta de ser menina? Aí ela, eu gosto. Eu falei, eu também, o que te faz gostar de ser menina? É por conta que eu gosto de rosa, por conta que não sei o que. E ela foi contando, é um jeito de criança, né? Aí eu falei assim, então, é muito mais legal ser menina do que ser menino. Aí ela começou a rir, assim, então vamos brincar. E daí, enfim, né? Mas acaba que os contratantes, né, quando vem me contratar, tipo, eu tento ser o mais profissional possível, eu tento sempre, tipo, colocar essa questão de pauta de respeito de gênero, porque se a pessoa vai trabalhar com educação, ela precisa ser mais educada do que eu. Se ela tá me contratando, ela tá na área da educação há muito tempo, então ela tem que ser muito mais experiente do que eu nisso e tem que, tipo, mano, gata, você trabalha com educação, você tem que educar as pessoas, tem que respeitar as pessoas, sabe? E uma coisa na educação é o seguinte, a mente e corpo são duas coisas diferentes. São duas coisas, existe saúde física e saúde mental. São duas coisas diferentes. Então pode ser, tipo assim, um personal super foda, pode ser um personal gordo, super foda. Calma, eu vou voltar a frase. Pode ser, tipo, pode haver personagens foda, professores gordos e personagens gordos que tem um conhecimento que uma pessoa bombada, uma pessoa de um corpo atlético não tenha, sabe? Porque mente e corpo é diferente.
Então, independente do corpo, não vai interferir no conhecimento que a pessoa vai passar. O que importa é o conhecimento, o que importa é o que ela quer passar. A gente tem muito esse preconceito físico, sabe? É um preconceito estrutural. Ah, é professora de balé clássico, mas é gorda. Ah, é professora de educação física, mas não consegue nem jogar uma bola. Ai, não, é isso. Sabe, porque, tipo, a educação não tá além disso, não é um corpo atleta. Eu não tô estudando para ser atleta, eu tô estudando para dar aula. Eu não tô estudando para ser bacharel, eu tô estudando para ser licenciatura, sabe? Então acaba que, tipo, é outro conhecimento, é outra forma, sabe? Uma pessoa que estuda licenciatura, ela vai estudar coisas que bacharel não vai estudar, sabe? Uma pessoa que estuda licenciatura, ela estuda bacharel e licenciatura, sabe? Que é para justamente poder colocar esse conhecimento em prática. Então eu sempre tento não ter preconceito com as pessoas diante do que elas têm, sabe? Do que elas são, sabe? Da aparência física. Isso em nenhum lugar, sabe? Independente, a aparência física é só matéria, é só carne, é só uma matéria física, sabe? Mas a gente tem esse preconceito físico, sabe? Tipo, isso até mesmo em academia. Ai, quem de alunos de academia, tipo, tem um personal que seja fora dos padrões? Não tem. Porque quanto mais físico o personal tiver, mais ele vai chamar atenção. Mais a mulherada, mais os homens vão querer, tipo assim, não, esse cara é foda, o corpo dele. Porque admira o corpo, sabe? Mas admira só o corpo, sabe? Não admira a inteligência, não admira a capacidade, não admira a capacidade mental de uma pessoa conseguir, tipo, instruir um bom treino, sabe? Não pensa nisso. A gente vive numa realidade que é muito físico. Isso até mesmo com a dança também. Se você não tem um físico de um corpo de balé, você não é aprovado em audição, sabe? Eu acho isso um absurdo. Se você não tem uma flexibilidade, se você não tem um pé X, se você não tem um pé assim, tipo de garfo, você não consegue, sabe, ter essa acessibilidade. Se você não tem um físico específico do balé, você não consegue, sabe? E às vezes nem é isso, às vezes, tipo, a pessoa nem tem um físico, mas a pessoa, tipo, dá de 10-0, sabe? Tipo, e muita gente na companhia de dança e a pessoa só não consegue ter essa oportunidade, sabe? Então eu acho válido, tipo, todo mundo ter oportunidade, eu acho muito válido, eu sempre dou oportunidade para as pessoas. E você vai avaliando conforme você mesmo, sabe? Se a pessoa, tipo, passa porque também tem isso, né? Às vezes a forma como você vai ensinar, vamos supor, às vezes a forma, Igor, que você for ensinar para um atleta ou para um estudante vai ser uma forma diferente que o Marcos vai passar, sabe? E até mesmo uma forma diferente que a Dani vai passar. Os três vão falar a mesma coisa, vão falar sobre músculo. Um exemplo, sobre músculo e ligamentos e tendões. Sabe? A explicação que vocês três vão passar para um atleta ou para um estudante serão diferentes entre vocês, porque cada um de vocês tem uma forma de comunicar diferente, tem uma forma de levar isso de uma maneira diferente. Isso independente, sabe? E talvez para a pessoa faça mais sentido, eu entendi na explicação da Dani, eu entendi na explicação do Marco, eu entendi na explicação do Igor, sabe? Porque é comunicação, é mental, sabe? Isso é comunicação. Sabe? Claro que também tem metodologias e metodologias, né? Tem metodologias que servem para o meu corpo, tem metodologias que não servem para o meu corpo, sabe? E eu acho que a dança é muito nessa linha de pesquisa, sabe? E aí o esporte também traz pesquisa. Então você tem que, tipo, ver qual o biotipo do corpo que você quer trabalhar para você se especializar nesse tipo de corpo. Ah, esse é um corpo 40 a mais, quero me especializar nesse corpo. Ah, esse é um corpo feminino, quero me especializar nesse corpo. Se é um corpo, sei lá, masculino, enfim. Sabe? Então, tipo, são especializações que a gente vai atrás, né? Tipo, a minha especialização é, tipo, eu sou multiartista, então, tipo, eu não me limito só no balé clássico, eu sou bailarina clássica, contemporânea, vogue, funk, tenho muitas bagagens no meu corpo que consigo, tipo, jogar isso em uma audição, sabe? E isso vice-versa, assim, para vocês também é a mesma coisa, sabe? Então, eu acredito que é isso. Então, cada professor vai ter a sua linha de pesquisa e vai ter a sua forma de comunicar os ensinamentos que ele quer passar para um estudante ou para um atleta, sabe? Mas isso, claro, né? A gente também tem a capacidade de debater e de criticar. Ah, mas isso tá certo mesmo, mas isso eu vi na faculdade, tá tudo bem. Você debater com o professor, você fazer perguntas, tá tudo bem. E é até importante que faça.
é até importante que faça, sabe? É até importante que faça, porque até mesmo, porque eu sempre coloco isso numa troca, sabe? Tanto professor quanto aluno, é sempre uma troca. Da mesma forma como alunos aprendem com professores, os professores também aprendem com alunos. Porque é aluno que está ali na prática, a pessoa está só ensinando aos alunos que estão ali na prática, sabe? Então acaba que às vezes, tipo, acaba que é uma troca é uma via de mão dupla, né? Você dá e você recebe ao mesmo tempo, sabe? Você dá conhecimento, você recebe resultado, sabe? E daí, ou você dá conhecimento, daí você recebe conhecimento também em troca e vice-versa, sabe? A gente nunca pode se colocar nesse lugar de hierarquia, sabe? Ah, eu sou formada, eu sei isso. Ah, não sei o quê. Porque às vezes não é nada, às vezes você é formado por um professor que te formou, tipo um professor UO, que só tá ali na faculdade só pelo trabalho mesmo, só pela grana, só por estar ali, sabe? Que não quer nem estar ali, dar uma aula toda preguiçosa da forma como quer, sabe? Então, tipo, acaba que é isso, sabe? Acaba que a gente não deve nos limitar a isso. Para finalizar, Luca, que recado você deixa para estudantes, educadores e educadoras que querem romper com os padrões de gênero por meio da dança? Não precisa ser só dança, pode ser no geral também. No geral, amem mais os corpos trans, abracem os corpos trans, abracem os corpos trans, tipo assim, de forma geral, sabe? Porque a gente mora no país que mais mata as pessoas trans. E a gente mora no país que mais consome pornografia trans, sabe? Então, além da gente morar no país que mais consome nossos corpos e nos mais mata, então, não tem frase melhor do que, tipo, nos amem assim, tipo, nos amem assim. E é uma frase clássica, né? Às vezes tem que diminuir o passo para entender a caminhada, sabe? Então, isso para a vida, para trabalho, para tudo, para profissão, para futuro, para desejo, para o que vocês querem almejar, sabe? Às vezes, a gente vive numa sociedade muito ansiosa, né? Ah, eu quero para agora, eu quero que isso aconteça agora, para hoje, para hoje. Não, calma, relaxa. E tudo, e são processos diferentes, são tempos diferentes. Cada um de vocês três, eu acredito, né, que vocês vão ter uma carreira linda pela frente, independente do que vocês vão escolher. Se vão ser educadores, se vocês vão ser atletas, independente do que vocês queiram escolher. Ah, eu tô muito velho para isso. Não pensa em idade. Não pensa em idade para isso. Não pense em idade, porque tem gente que tá ficando atleta depois dos 30. Então, tipo, sempre tem tempo para você se remodelar e se modificar, sabe? E seja um exemplo, gente. Seja um exemplo na faculdade, sabe? Seja um exemplo na família, que é um lugar que é mais assim, como que eu posso dizer? Ai, porque padrão não me encaixa muito, mas é nesse lugar, assim, que é muito... que tem muito preconceito, sabe? Que, tipo, começa dentro de casa, a mudança começa dentro de casa, eu sempre falo isso. É dentro de casa pro mundo. Não adianta você querer mudar o mundo se dentro de casa continua a mesma coisa, sabe? Porque daí é dentro de casa que começa o sigilo, que daí você fica sendo duas pessoas. Ai, no mundo eu sou essa pessoa, mas quando eu dentro de casa tem que me camuflar. Não. Começa a mudança dentro de casa. Por mais que seja difícil, mas tenta plantar uma sementinha por dia. Tenta plantar. Ah, você pensa diferente? Ok, então pensa diferente. Eu vou ver minha vida, eu tenho o meu pensamento, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu digo, e é isso. Quem quiser falar, fala. Porque eu vivi numa família muito julgadora, sabe? Que julgava muito os meus jeitos, que julgava muito a forma como eu sou. Então acabava que eu perdia muita amizade por conta da minha família. Eu perdia muito contato por conta da minha família. Eu perdia muitas relações por conta da minha família. Então, tipo, eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei, sabe? Porque é muito ruim você viver à base do que a família acha, do que os seus amigos acham, sabe? Seus amigos e sua família têm que achar nada de você, até porque são pessoas adultas. Somos pessoas adultas que estão na faculdade, pagando suas contas, vivendo sua vida, estudando seus estudos, tipo, criando seus projetos. E é isso. Então é isso. Viva seus sonhos e enfrente seus medos. Tem mais alguma pergunta? Alguém? Tranquilo. Tranquilinho. Oi? Tranquilinho. Vamos lá? Então é isso, eu acho que a
A gente encerra por aqui. Eu gostaria de agradecer sua presença de novo. Obrigado por ser a pessoa que você é, pela referência que você carrega. E é isso, muita prosperidade pra gente. E é isso. Talvez eu te convide para mais movimentações para cá, viu? Por favor, me chama pra ir. Me chama, não conheço nada de Cuiabá. Juro. Vai ser chique conhecer um pouco daí. Tomara que sejam receptíveis, né? Não sejam tipo, Mas vai dar certo, hein? Vamos conversar. Sim. Certo? Beijo, gente. Ótimo dia pra vocês. Obrigado, Lucas. Obrigada. Você Tchau. também.